E aí, gente, para começar, o que eu gostaria de dizer para vocês? A terapia sistêmica, ela tem muito a ver com o seu encontro com você mesmo, né? As suas relações, a sua vida intrapessoal. Então, é a maneira como Uhum. você se relaciona com você mesmo, né? E também a sua vida interpessoal. Como é que você se relaciona com as outras pessoas que convivem com você? A sistêmica tem muito a ver com família e como você lidou com essa família à medida que você foi crescendo. E ela também ajuda, né, como a Carla falou, a nós cuidarmos das nossas feridas infantis, né? As coisas que aconteceram lá atrás, que trazem problemas para a gente hoje, mas que na verdade tem como raiz lá atrás, né? As coisas que aconteceram na Uhum. infância, né? E a terapia sistêmica, eu costumo dizer que ela amplia, né, a sua visão para que você consiga enxergar coisas que geralmente a pessoa não enxerga. Então a pessoa vem para a terapia com um olhar assim das coisas, né? Ela tem essa visão e conforme ela vai fazendo a terapia sistêmica, essa visão vai se ampliando e ela começa a enxergar coisas de um ponto de vista diferente e começa a enxergar coisas que antes ela não percebia, né? A sistêmica ela tem esse poder. E aí, gente, a sistêmica ela tem três fundamentos que eu costumo dizer que são as bases 3D, né? São três dimensões. São três coisas que no meu trabalho eu uso muito, a Carla também usa, que são a primeira, análise dos traços de caráter, né? Que todos nós temos. O segundo fundamento, a análise familiar. E o terceiro fundamento, psicossomática. No meu caso, Uhum. essas três bases são as que eu mais uso para terapia, né? Então, hoje a gente vai tentar aqui explicar um pouquinho para vocês cada um desses fundamentos, né? Começando então pelos traços de caráter, que eu falo muito aqui no meu IG, né? E eu gostaria que a Carla falasse um pouquinho para a gente sobre esse ponto de vista aí da análise dos traços de caráter. Uhum. Bom, vamos lá. Antes de trabalhar até com os traços de caráter, o que seriam os traços de caráter? É como se fosse um mapa para que você consiga identificar traumas através do formato do corpo de alguém, né? Resumidamente, seria isso. O que é interessante, né? Os traços de caráter, ele traz para você pontos de início para você identificar essas questões traumatizantes que aconteceram desde quando você estava no útero, né, da sua mãe. Quando que surgiu? Né? O termo traços de caráter está associado a um estudo da bioenergética, e a bioenergética é uma técnica, né, uma técnica chamada como técnica corporal, é um estudo que foi desenvolvido pelo psicanalista Alexander Lowen a partir dos estudos de Wilhelm Reich. Tá? E nada mais é que, basicamente, desde o útero, gente, muitas pessoas acabam dizendo assim, mas o útero da mãe, será que aquela criança tem vida? Quando que tem vida? Muitas vezes isso é bastante discutido, tá? Eu vou trazer aqui um embasamento segundo tanto a bioenergética, né, os traços de caráter, quanto também o embasamento da consciência sistêmica, que é o qual a gente trabalha, né? Então, a partir do ato da fecundação, segundo esses psicanalistas, segundo esses estudiosos, já há vida, tá? A partir do ato da fecundação. E a partir do ato da fecundação, acontece uma situação lá que é chamada organogênese, onde a gente tem o processo ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Nessas três fases, tá, desse processo da organogênese, o que é a organogênese? Nada mais é que a organização das células, né, que sai lá do zigoto, né, a organização dessas células para transformar isso numa vida, num ser humano.
E elas têm essas 3 fases. Onde ectomorfo tem a ver com sistema nervoso, pele, etc. Mesomorfo, a parte ósseo muscular, isso, muscular. E endomorfo, dentro, a parte gástrica, intestinal, os tecidos moles, melhor dizendo, os tecidos moles. Então, a partir daí, é interessantíssimo que já é possível identificar um traço de caráter, um trauma primordial, e, mesmo depois do nascimento, correlacionar quais podem ser os futuros traumas, segundo apenas como já vai sair esse bebê. Muitos estudiosos afirmam que só é possível você determinar depois de uma formação que tem a ver até os 5 anos de idade, que tem a ver com o processo de mielinização. Bom, já vou quebrar um paradigma. É possível você já conseguir identificar quais podem ser os futuros traumas desse bebê, segundo o processo gestacional. Onde pré-determina, né? Intraútero, exatamente. Onde todo esse processo da organogênese você já vai identificar. Exemplo, eu tenho uma cliente que quando ela nasceu, ela não tinha o sistema digestivo esôfago, né? Não era nem o sistema digestivo, propriamente dizendo o esôfago, totalmente formado da maneira correta, vamos dizer assim. Então isso significa que durante o processo lá das 12 semanas, né, que é quando está havendo essa organogênese, provavelmente na parte da formação endomórfica, lá da organização endomórfica, que tem a ver com o finalzinho da fase, primeiro é feita toda a casquinha de fora, sistema nervoso, depois, por último, é a parte dos tecidos moles. Provavelmente aconteceu alguma coisa lá. Nisso que aconteceu, quando ela nasce com uma determinada dor latente, que tem a ver com uma dor do sentimento de rejeição. Entretanto, como ela nasceu com essa parte do esôfago não bem formada, ela tinha problemas com refluxo, dificuldade de amamentar. Mesmo que ela tivesse nascido com uma dor latente de rejeição, a maior dor que ela ficou depois secundária foi uma dor que está correlacionada com amamentar, com comer, com estar próximo à mãe, que é depois de um mês, que tem a ver com abandono. Porque ela não podia estar com a mãe. Ela teve que passar por uma cirurgia, ficar numa incubadora. Então, quem conhece isso, né, suponhamos que trabalha na área de saúde, já vai identificar que, e está acompanhando uma mãe, por exemplo, já vai identificar que aquela criança, caramba, nasceu com um problema aqui. A criança vai ficar afastada, não vai conseguir mamar no peito da mãe. Já vai desenvolver um trauma. E sim, provavelmente essa dor vai ser latente. Carla, como assim isso se torna um trauma? A gente precisa lembrar que, deixa eu pensar aqui como eu posso fazer. Pronto, isso aqui. Vou usar isso de exemplo, gente. Não, vou usar outra coisa de exemplo. Usa o que você quiser. Dá aula aí, do jeito que você quiser. Vamos pensar que o HD, isso aqui, é o cérebro, é a cabeça, tá? Isso daqui é o fiozinho, tá, da medula, que tem lá na medula, que vai até o fim, até mais ou menos o cóccix, tá? Vamos pensar aqui. Quando a gente nasce, a gente só tá com esse fiozinho aqui ligado, só tá funcionando bem isso daqui, certo? Que é quando a criança ainda tá nascendo, tá processando as coisas, etc. Esse fiozinho, e eu tirei, não consegui enfiar, achei. Esse fiozinho, ele vai passando por um processo de encapamento. Tá vendo esse corinho aqui? Dentro dele a gente tem um monte de fiozinho, ok? Pois é, o encapamento chama-se mielinização. Então, a primeira parte mielinizada, logo quando nasce, é essa aqui, ó. Tá vendo essa capinha? É essa capinha que já tem. A segunda parte que começa a mielinizar, vai descendo aqui. Faz de conta, aqui para vocês ajudar vocês, que é como se fosse aqui. A minha cabeça já está mielinizada, depois vai descendo o tronco e assim vai. Como que a gente sabe que funciona o processo de mielinização? Conforme vai se desenvolvendo a criança. Segundo a psicanálise, primeiro a fase oral, depois a fase genital,
Segundo, Alexander Lowen, a fase genital divide-se entre... ou melhor, falei errado. Peraí, gente, é muita informação. Primeira fase, oral. Segunda fase, anal. Terceira fase, genital. É isso. Então, a primeira fase oral, pro Alexander Lowen, ele dividiu sob processo de minimização, minha cabeça, logo que eu nasci, dentro do útero. Segundo processo, fora do útero. É a fase que eu estou mamando. Terceira fase de minimização é quando a criança começa a se desconectar um pouquinho do colinho da mãe, quer engatinhar, quer explorar. Começa a falar. Para a psicanálise, é só a fase oral. Para o Lowen, é uma terceira parte da mielinização. É a fase que a criança começa a se sentir como que manipulada pelos pais. Tipo, você só vai me dar carinho quando eu choro? Você só vai me dar carinho se eu cair no chão e aí você vem me pegar? Antes disso, você não me pega? A criança começa a sentir que essa negociação com ela do tipo, você caiu, eu te pego. Você não pode fazer isso, senão eu vou... Se você fizer isso, você não vai ter sobremesa. Fica essa negociação com a criança. Sabe que a criança, na verdade, ela está buscando o apoio dos pais, tá? Quarta fase, que aí é a anal para ambos, né? Tem a ver com a relação do tipo, a criança vem para uma quarta fase de minimização, é quando a criança começa ela a andar e fazer o cocô e xixi no piniquinho. Só que, infelizmente, muitos pais acabam tirando, desfraudando antes da hora. Só que não tem a ver só com isso, desfraudamento. Também tem a ver com o processo da criança sentir-se exposta. Quem tem irmão tem muito essa tendência de ter esse traço de que segura o cocôzinho, de que segura a dor, que senão vai explodir. Né? Aqui eu não vou dar muitos detalhes sobre nomes e etc., porque não é o objetivo da nossa conversa. Mas nessa fase, a criança, ela tem que sentir-se humilhada e exposta lá, segura, segura, segura. Então, como que a gente sabe? Uma coisa legal. Para cada uma dessas, você tem um bloqueio de energia. O que Alexander Lowen percebeu? Durante o processo de mielinização, seu sistema nervoso ele manda um fluxo de sangue para aquela determinada parte. Se eu não sei ainda andar, não é tão necessário, eu não tenho também a musculatura forte, não é tão necessário um determinado fluxo de sangue que é necessário, por exemplo, para eu comer, para eu falar. E é isso que as pessoas não entendem com respeito ao que vai acontecer com o formato do corpo. O formato do corpo ele vai se formar de acordo com o trauma associado à percepção da criança. E o fluxo de sangue, o fluxo de energia que passa por lá. Tem a ver até com temperatura do corpo, gente. Tem um monte de coisa que altera. Aí vem a fase genital, que é quando a criança começa a olhar para o pai e para a mãe, identificando que não é só pai e mãe, que é um homem e uma mulher, que eles são um casal e que a vida é como um casal. Então eu quero viver como um casal. Então o menino fica apaixonado pela mãe, a menina pelo pai, porque eu quero viver como eles, igual um casal. Nessa fase a criança já anda, já fala, já se expressa, já se comunica. Ela tem mais ou menos entre 5 a 7 anos de idade, existem algumas questões, e o processo de mielinização está completo. Cada uma dessas fases implica num tipo de energia e num formato do corpo, sendo que o primeiro vai ser o intrauterino, e que o trauma tem uma relação com rejeição, vai ser energia mais na cabeça, vai ser mais cabeçudinho, ou testudo, ou zoiuda como eu, porque nós somos uma mistura, né? Essa bochecha assim seca, essa cara comprida, né? A minha que é cheia. Eu vai dar um beijo, tipo, você sente osso. Você é gostosa, vai dar um beijinho assim, você sente carninha. Vai me abraçar, vai até sentir um fofinho, mas vai ter mais osso do que fofinho, né? Uhum. Eu me faço ser gostosa. Mas essa é uma característica. Depois, segundo, vai ser mais fofinho, que é o oral, ele é mais redondadinho, mais molinho, mais
né? Você é uma mistura, né, Sheila? Entre mais gostosinho, vai ser mais durinha, vai ter parte mais com curvas, é uma misturinha. Vai ter o terceiro, que o corpo parece um triângulo, tipo Johnny Bravo. Sabe aquela galera que fala assim, gente, parece que ele só treina a parte de cima superior do peito. Não é, o coitado tá lá se matando na academia para ter uma panturrilha, uma coxa maior, mas não consegue. Não consegue. O quarto é um corpinho mais quadrado, tipo de uma Rousseff, né? Uma estrutura, uma perna dura, né? Você toca na pessoa, ela é dura, ela... Sabe, muitas pessoas associam o gordinho durinho, né? Que eu falo, eu preferia um biotipo assim do que ser magrela mole, né? Nunca ninguém tá satisfeito. É o gordinho durinho, ou a magrela, mais durinha, com um bumbumzinho pra dentro. Porque tem medo de se sentir humilhado. Então ele tranca a emoção, fase anal, que a gente tinha falado. E aí vem depois a parte genital. E isso aqui é uma associação psicanálise, bioenergética, um monte de coisa resumida aqui, biologia, né? Biologia, porque a gente falou um pouco da organogênese. E eu tentei resumir essa parte e falar da melhor forma possível. Depois, se tem dúvidas, coloquem, porque eu sei que vai ter. É muita coisa, gente. Não tem como a gente vai tentar aqui falar assim, explorar da melhor maneira possível, mas vocês podem ver como... Se você for aprofundar, é muita coisa, né? Eu queria dar boa noite para todo mundo que está chegando aí. Eu não quis cortar a Carla, então boa noite para quem entrou, tá? Sejam bem-vindos e vai mandando aí para as pessoas que vocês conhecem a live, tá? E aí, gente, depois dessa parte da análise do caráter, né, que a Carla falou um pouquinho pra gente, eu queria falar para vocês sobre a parte da análise familiar. Como que a família entra nessa questão, né? Aqui, gente, a gente começa a entender como que o meio em que você vive, a maneira que você cresceu, trouxe uma perspectiva para você de vida, né? Porque cada um, gente, nasce numa família diferente e cada família tem suas crenças, né? Por exemplo, pode ser que na sua família você ter uma oportunidade de emprego fora do país e você largar tudo e pegar essa oportunidade e ir embora, pode ser que para sua família seja o máximo. Nossa, aproveita essa oportunidade, vai embora e aproveita, faz valer isso mesmo. Vai ter famílias que a mesma pessoa vai ter essa oportunidade de emprego para ir morar fora do país e ele largar tudo e ir embora, para essa família vai ser, nossa, que falta de amor, como é que larga tudo e vai embora e deixa pai e mãe, e deixa os parentes, como assim? Nunca mais vai ver, nunca mais vai estar junto. Então, gente, vocês percebem que dependendo da família, do meio em que você está, você acaba tendo certas crenças na vida e isso te traz uma percepção de vida diferente, né? Então, gente, tudo que a gente vive, as escolhas que a gente faz, tudo sim é influenciado pelo meio que nós crescemos. Não tem jeito, tá? Mas não é só isso, né? Nós também herdamos no nosso DNA os comportamentos dos parentes, né, que nasceram antes da gente. Então, os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, né? Por exemplo, quer ver uma coisa aqui que talvez vocês vão... Pode ser que aconteça na família de vocês, na minha tem um monte. Então, vamos supor que a sua bisavó tomou banho e depois saiu do banho e foi tomar um sorvete. Passou mal. Dali pra frente, ninguém na sua família toma banho e toma um sorvetinho. Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque lá atrás houve alguém que fez isso e isso foi passando de geração para geração, que nessa família ninguém toma banho e depois toma sorvete. Então, assim, existem alguns comportamentos que nós herdamos. Isso aqui é uma maneira assim bem, né? Gente, tem de tudo. Tem o pessoal que não gosta de tomar banho e olhar no espelho. Tem gente que não gosta de... Tem várias crenças, né, que a gente traz da nossa família e que a gente vai trazendo aí para nossa vivência, né, que são crenças da nossa família.
É muito comum que um cliente chegue até a gente com um problema, por exemplo, de vício em drogas, uma drogadicção, vício em bebidas alcoólicas. E aí, na hora que você vai pesquisar a família desse cliente, ele não é o primeiro que está passando por esse problema. Na família dele já tem outras pessoas que estão passando por esse problema. Então, a gente herda também da nossa família alguns comportamentos. E na análise sistêmica a gente consegue ver isso. Outra coisa que a análise familiar ajuda a descobrir é como que a sua família passa pelos ciclos vitais de vida. Porque nós temos vários processos, né? Desde que a gente nasce até aí a vida adulta. A gente passa por muitas coisas. Dependendo como a sua família reage a determinadas situações, né? Os ciclos de vida, então, casamento, o primeiro filho, se nasce um outro filho, né? O segundo filho, como é que essa família reage? Como fica o casamento depois que esses filhos nascem? Cada um passa por esses ciclos de maneira diferente, né? Mais um exemplo. Vai ter famílias, por exemplo, vai ter uma pessoa que engravidou e tem gêmeos. Aí vai ter famílias que vai passar por esse ciclo de vida felizes, radiantes, vou ter gêmeos, 2 crianças, meu Deus, a família vai aumentar, vai ser maravilhoso. Já tem pessoas que passam por esse mesmo ciclo, tendo gêmeos, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com 2 crianças? Eu tô lascado, não vou dar conta de nada, não vou ter dinheiro, não vou ter paciência, minha família vai virar um rebu, a minha casa vai ficar bagunçada. Então, assim, dependendo do que acontece nesses ciclos de vida, cada um tem uma reação, e isso traz um trauma para a pessoa que está vivendo aquilo ali. Né? Por exemplo, uma criança que é novinha e recebe um irmão mais velho, né? Aliás, um irmão mais novo, chega um irmão mais novo. Pode ser que a família passe por esse ciclo de vida com alguma desordem. E aí essa criança pode sentir, nesse determinado momento, alguma coisa que vai levar para a vida dela, lá na frente, ela vai continuar vivendo. Mas ela vai estar lá, mas ela vai estar presa naquele ciclo de vida, no momento em que o irmãozinho nasceu, ou no momento em que perdeu a avó, ou no momento em que o pai ficou doente. Então são ciclos de vida que todos nós passamos e que, dependendo de como a família reage, isso vai reverberar lá na frente. E aí, com essa parte da análise familiar, a gente consegue entender como ajudar essa pessoa. E geralmente, quando existe, gente, esses traumas nessas fases, né, de vida, os ciclos de vida em que existem esses traumas, geralmente as pessoas não conseguem seguir 3 leis básicas da sistêmica, que são leis naturais da vida, e que, se a gente não segue, começa a dar confusão, né? Eu vou citar para vocês aqui, não vou aprofundar também muito, porque senão a gente vai longe. Mas as 3 leis principais, a primeira, pertencimento. Todos nós queremos pertencer, ninguém gosta de ser excluído. Se você for numa rodinha de amigos e alguém te excluir, você vai se sentir muito mal. E é capaz que você nem queira mais ir naquele lugar, porque você quer pertencer, você quer estar ali envolvido. Então, quando a pessoa passa por traumas e se sente excluída, não segue essa lei do pertencimento, lá na frente pode ser que tenha problema. Segunda lei, equilíbrio entre dar e receber, né? É muito comum os 2 extremos. Aquela pessoa que dá, faz tudo pelos outros e não recebe nada em troca. Ou aquela pessoa que só quer receber e não consegue dar, né, de si também. Então, quando não há esse equilíbrio entre o dar e o receber, também dá confusão. A terceira lei, que é a hierarquia, né, gente? Muito comum quando a gente não consegue seguir os nossos papéis dentro da família. É irmão querendo ser pai e mãe do outro irmão, né? Ou é filho querendo ser pai e mãe dos próprios pais, da própria mãe. Os pais agindo como filhos. Então, essa desordem na hierarquia, onde cada um não consegue respeitar o seu tamanho,
na família da grande desordem, né? E uma quarta lei, que o meu mentor sempre fala, e eu gosto até de dizer, né, que ele fala que acrescentou, e eu acho que vale muito a pena falar, que é tempo e espaço. Que é a pessoa ficar presa no passado, né? Não consegue sair de lá de trás. Isso traz uma melancolia, depressão para as pessoas. Ou aquela pessoa que não vive o presente, mas é porque está lá na frente. Só pensa no futuro. E aí aquilo traz uma ansiedade, uma inquietação, né? Então, quando essas leis não são seguidas, você pode pesquisar. Existe um trauma infantil. A pessoa está parada lá num ciclo de vida onde alguma coisa aconteceu e não foi bem resolvida. Então, quando a gente para um pouquinho para pesquisar a família dessa pessoa, fazer uma análise familiar dessa pessoa, a gente começa a traçar ali alguns pontos que a gente precisa ajudar a pessoa a tomar atenção, a fazer aquilo que eu falei no início. Ampliar um pouco a consciência para entender melhor o que foi que aconteceu, o que pegou para ela ficar travada lá atrás, né? Então, a parte da família é essa. Mas tem um terceiro fundamento, que eu falei lá no início, que é a psicossomática. O que é psicossomática, Carla? Explica pra gente o que é esse raio de psicossomática. Bom, a origem da psicossomática, ela pode ser remontada desde Hipócrates. Ou seja, na época da Grécia Antiga, né, onde ele já havia identificado que eram as questões internas que influenciavam as doenças externas, mas que isso tinha a ver com uma relação das informações externas influenciando o seu interno. Então é quase que possível você fazer um fluxo, uma imagem, né, daquilo que está entrando, que está sendo captado e percebido por você através dos seus 5 sentidos. Como essa percepção dos seus 5 sentidos, como essa informação é processada por você, e isso vai ter um fator desde também do útero da mãe até o agora, e como você está tratando essas emoções, né? Mas quem foi trazer... Teve até uma postagem que eu fiz a respeito da psicossomática, né? Ótimo, mas eu nem vou entrar tanto em detalhes. Aquele vídeo tá fantástico. Ah, foi o vídeo, isso? Foi um vídeo, exatamente. Às vezes é tanta coisa que eu esqueci que eu faço. Eu sou fãzinha aqui, eu fico só olhando lá essas coisas, assisto tudo. Sim, então, e esse vídeo foi justamente para isso, com o propósito de trazer clareza sobre o que é psicossomática, porque as pessoas têm uma sensação de que quando alguém diz assim, é psicossomática, é bobagem, mas não é, gente, né? Então, assim, a psicossomática, ela foi se modernizar a partir dos estudos de Grodeck, tá? Grodeck, ele foi um psicanalista, um grande estudioso, né, da mente humana, do comportamento humano, ele é um médico, e ele identificou que tudo aquilo que tinha uma relação, inclusive ele trocava cartas com Freud, né, durante um tempo. Grodeck escreveu um livro que chama-se Isso, e o que ele chamava de isso, Freud identificou que era a tal da criança interior, ou seja, que as suas emoções, que tudo aquilo que você absorveu e vivenciou, desde o útero da sua mãe até... Para alguns vão ser até 7 anos, para outros vão ser até os 14 anos. Então, eu vou abrir uma margem aqui maior até a sua infância, seja ela a primeira ou a segunda infância, né? Eu vou abrir aqui, primeira infância até 5 anos de idade. Segunda infância até os 14 anos de idade, e daí em diante, entre o processo de adolescência, segundo vários estudos, tá? E aí, o que acontece? Grodeck identificou que tudo aquilo que era absorvido, ou melhor, percebido pelos nossos 5 sentidos durante esse período, ele era como que criado interpretações internas. Então, por exemplo, né, aqui a Sheila trouxe para a gente, né, algumas questões. Né? Então, suponhamos que a mãe está lá cozinhando a papinha do bebê, de 8 meses. E ela está lá cozinhando. Só que a criança está chorando porque quer o colo e porque está com fome. Ok?
Só que a mãe está fazendo a comida. E talvez esse tempo da criança estar chorando e buscando colo seja questão de 2, 3 minutos. Talvez a comida já está lá esquentando, ela foi lá pegar para... Lembra-se que ela falou da questão do tempo e espaço? Lembra que eu falei da questão do formato do corpo, essa questão da energia, milenização? Pois é, a psicossomática traz essa informação. Aí também, lembra que ela falou aqui de uma questão das ordens, né? Hierarquia, lei, etc. Algumas pessoas tinham até feito uma pergunta dos abismos, da avó, da influência, eu vou explicar. Essa questão da avó, eu não conheci, mas ela pode influenciar a minha vida agora? Sim, por causa de uma coisa que chama-se mecânica epigenética. O que é mecânica epigenética? Mecânica epigenética tem a ver com o seu DNA. É como o seu celular, que tem um monte de números, um monte de letrinhas. Só que só vai escrever algo se você fizer alguma coisa, se um fenômeno externo provocar essa escrita. No caso, você escrever. Por que eu estou falando tudo isso? Para aquele bebê, suponhamos que dentro do DNA dele já existe um trauma familiar, que é a mesma coisa, o abandono. Como assim abandono? Para aquela criança, a mãe está abandonando ele, porque ele não tem noção de tempo e espaço. 1 minuto é 1 hora. Tem já uma informação lá no código genético dele dizendo assim: tem um monte de gente que passou pela mesma coisa que você, hein? Estamos aqui só esperando para aparecer. Naquela hora, o corpo dele começa a fluir mais sangue. Sangue no pulmão, na garganta, ele chora. Um monte de sangue, um monte de fluxo de oxigênio para pôr energia naquele pulmãozinho para fazer ele chorar, chorar, chorar. A mãe está lá desesperada, tentando acabar, mas aquela criança não tem noção do que está acontecendo. Naquele momento, o corpo dele mandou uma informação para o cérebro. Dói demais essa sensação de gritar, 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 ninguém me ouvir. Estão me abandonando, me esqueceram. Não existo mais para minha mãe. Cadê minha mãe? E a mesma coisa associada que um monte de gente da família sentiu. Fenômeno externo provocado, dor lançada, aquela criança sofreu. Aí, no que vai acontecer? Por que entra o psicossomático? Aí que vai. Durante a vida adulta, essa pessoa precisa muito comer ou chorar, e ela não chora, segura o choro, ou fica tentando buscar. Ai, gente, eu sinto um vazio dentro de mim, um negócio estranho. Um buraco. Um buraco, né? Eu preciso comer para tentar preencher esse buraco, eu preciso comprar para preencher esse buraco. Ai, toda vez que eu como, eu fecho os olhos, eu tenho a sensação de estar no colo da minha mãe. Pois é. Tem gente que fala assim que a comida abraça, né? A comida me abraça. Comida abraça. É. Só que por você não prestar atenção a todo esse sintoma, ele vai somatizando. O que é somatizar? Engoli um chorinho aqui, comi para ocupar um espaço ali, fiz uma compra colar, e aí você fica sentindo eternamente uma sensação de abandono, que todo mundo te abandona, você se abandona, tudo te abandona, e eu tô falando de uma coisa só, isolada. Na verdade, é sempre um conjunto. E aí você começa a chorar e se isolar, se afastar das pessoas. Você está desenvolvendo depressão. A depressão tornou-se a somatização de todas as emoções que você não olhou, não cuidou, por causa de um momento que houve na sua infância. Então, eu quis trazer para vocês, ao invés de explicar de forma neural, um monte de coisa científica, o que é psicossomática? Então, é a somatização de várias situações desde o momento que você nasceu. E como isso vai acionar no seu corpo, aí eu vou para a neurociência. Simples. Se você recebe as informações pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pelos seus 5 sentidos, aonde eles são processados? Memória
hipocampo. A amígdala cerebral aciona medo, emoções desse tipo, medo, paixão, amor. Hipófise cerebral, a parte hormonal. Isso eu estou dando também um exemplo resumido. Seu sistema límbico, emoções. Córtex pré-frontal, racionalização. Até os 25 anos, sua racionalização não está formada. Depois dos 25, sim. Mas se a sua racionalização está formatada, dependendo do que for, seja para sentir a dor ou anular a dor, isso vai afetar a sua saúde. Então, toda vez que alguém te fazer assim, olha, não posso me encontrar contigo, tá? E você está preso naquela dor da criança, me abandonou, não está comigo, que dor. Por quê? Aciona a memória, hipocampo. Aciona a amígdala, sentimentos de dor. Sua amígdala manda uma informação para a hipófise, que manda informação para a tireoide, suprarrenal, te inunda de um monte de coisas. Vira doença, seja qual for, várias doenças pode virar, né? Aqui eu estou dando um exemplo que é falando da depressão. Psicossomática nada mais é que o estudo profundo dos seus traumas e suas emoções, olhando para a causa da doença e não para a doença. Essa é a grande diferença da psicossomática. Olha para a pessoa, claro, né? Para a pessoa e não para a dor que ela está sentindo. Olha para ela como um todo, né? Gente, é assim, é apaixonante. Não tem como você começar a estudar um troço desse e você não querer cair de cabeça, porque assim, é muito complexo e ao mesmo tempo faz tão sentido, é tão simples quando você entende, sabe? E aí, durante a semana, eu montei ali uma caixinha de perguntas para vocês trazerem as perguntas de vocês. A gente selecionou aqui algumas delas para a gente responder. São perguntas as mais frequentes. Teve muita pergunta parecida, tá? Por exemplo, essa primeira aqui, o que é epigenética? Como a Carla acabou de explicar. Como que o comportamento, não sei nem se foi a mesma pessoa, né? Como que o comportamento de pessoas que eu nem conheci pode me influenciar hoje? As pessoas têm essa percepção e falam, meu Deus, mas eu nem conheci meus bisavós. Eu nunca nem soube do tio fulano. Como que isso pode reverberar em mim, né? E como a Carla demonstrou, é tudo muito científico, gente. As coisas são bem complexas, né? Eu separei um exemplo aqui que vai ajudar ainda mais nessa percepção, que é a questão do DNA mesmo, né? O DNA da gente, imagina aqui, ó, que a nossa mão, né? Estamos sendo formados, né? Essa parte aqui, ó, são os nossos genes, né? Que não mudam. Isso aqui a gente não controla. É o que determina a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, né? Coisas que não mudam. Isso aqui são os nossos genes. Mas existe a epigenética aqui, ó, que é como se fossem os nossos dedos, que ela, dependendo, ela pode sim se movimentar e fazer o que o gene não faz, né? Que o gene não muda. Epigenética pode mudar. Então, vamos supor que na sua família teve muitos abortos, teve pessoas com câncer, pessoas com problemas com drogas, ou inúmeras coisas, né? Vamos dizer que cada uma dessas coisas vem para o seu DNA, né? Vem aqui com seus dedinhos, e essas memórias estão lá, esses comportamentos estão lá. Lembra que eu falei que dependendo do que acontece no meio em que você vive, né, as coisas se afloram. A Carla acabou de falar aí, uma coisa que acontece com a mãe já inunda a gente de emoções, né? Nesse momento, aquele dedinho do aborto, por exemplo, ele pode subir. O dedinho das drogas sobe. E aí você tem essa predisposição. Quanto mais coisas você vai vivendo, essas coisas estão lá, ó. Elas estão ali, ó, pronta para te pegar. Então, é nesse sentido. Você tem uma memória comportamental no seu DNA,
das pessoas que vieram antes. E é muito mais fácil você fazer o que o seu DNA já conhece do que o diferente. Se você está acostumado a andar sempre no mesmo caminho, você não faz um caminho diferente. Porque você já está acostumado a fazer todo dia aquele mesmo caminho. Então, o teu comportamento, às vezes, aliás, na maioria das vezes, né? Inconsciente, você toma a decisão e você fala, meu Deus, mas por que eu fiz aquilo? Por que eu falei daquele jeito? Eu não sou assim. Tá lá dentro, né? E aí você traz. É por isso que a gente diz, né? Com o estudo da epigenética, né? A gente traz essa questão de que os comportamentos, as coisas que aconteceram na sua família antes de você nascer, influencia nas coisas que você vive hoje, no seu dia a dia. Tá bom, gente? Então, é nesse sentido que o comportamento das pessoas que nasceram antes da gente nos influencia, viu? Disseram aqui, ó, procrastino tudo e sinto uma dor absurda, porque não é isso que minha mente quer. Sinto extremamente incompetente. Quer que eu responda? Fala aí, Estava até cara. anotando sobre isso. Fala aí. Então, isso é o seu racional dizendo que não é o que a sua mente quer. Mas deixa eu te falar um negócio. Os responsáveis pela procrastinação são, primeiro, os seus traumas. Então, seu cérebro, ele é separado entre dor e prazer. Dor e prazer, dor e prazer, certo? Já existe uma programação no seu DNA, como já foi falado antes. Então, provavelmente, se na sua família houveram pessoas procrastinadoras, isso já vai influenciar no seu processo, tá? Isso tem a ver com a estrutura do seu cérebro, que tem a ver, novamente, trauma, vamos lá, trauma, prazer e dor, estrutura do cérebro, como ele se conecta, e uma outra parte, amígdala e córtex cingulado. Todas as pessoas que mais procrastinam, quanto mais procrastinam, significa que elas têm o córtex cingulado, que é o racional delas, está trabalhando para mandar uma informação para a amígdala cerebral que há um problema, há um trauma associado a essa procrastinação. Você procrastina porque existe um bloqueio emocional aí. Então, a sua amígdala cerebral ela aumenta de tamanho. Muitos neurocientistas estudaram que a procrastinação está associada ao aumento de tamanho da amígdala. Por quê? Como está associada ao trauma que você vivenciou, ou talvez uma repetição do seu DNA várias vezes de trauma, o mesmo trauma. repetitivos, e que você repetiu também, foi repetido com você na sua infância, sua amígdala cerebral aumenta de tamanho. Então, seu cérebro entende assim, para eu evitar ela sentir aquela dor de novo, eu vou pôr ela para procrastinar. O que você chama de procrastinação, o seu cérebro está te protegendo. O seu cérebro está programado para te proteger. A consciência sistêmica, a autopreservação, exatamente. Consciência sistêmica vai te mostrar qual é a real origem desse processo da procrastinação. É daí que você vai descobrir por que você está procrastinando, quando aconteceu, quando surgiu, se isso tem uma relação com... eu vou explicar um pouco mais detalhes depois, se a Sheila quiser. Quando que isso começou lá atrás da sua família, porque é possível saber aonde está essa repetição, para o quê? Para você ajustar e mudar essa rota. Quando você toma consciência do que te causa o problema, subiu para a consciência, deixou de ser um problema, porque você vai ter possibilidade de trabalhar sobre isso. Você toma consciência, sai do inconsciente para o consciente. Ampliou a visão. Seu olhar. E aí, mas e aí o que vai acontecer? Isso significa que se minha amígdala cerebral é aumentada, ela vai diminuir? Existe uma outra parte do estudo da neurociência que chama-se neuroplasticidade. Sim, à medida que você vai tomando consciência, vai ampliando a sua visão e conseguindo enxergar. É quase quando você vai fazer compra e você vai dizer assim, preciso comprar um carro cinza. Cara, você não para mais de ver carro cinza, é o que vai acontecer na sua vida. Porque você ampliou sua visão, tomou consciência. Você vai começar a enxergar soluções. Você não vai cair mais na procrastinação, seu cérebro vai se readaptando, tornando-se saudável. Isso aí. Fez sentido?
Um monte de sentido. Pra mim, total. Só porque, por conta disso, né, eu acho que eu espero ter te ajudado aí. Uhum. Gente, eu tô só vendo Continua os aí. coraçãozinhos aqui subindo e é muito bom. A gente fica sabendo aqui que tá dando pra entender. Ô, Carla, É importante. chegou uma pergunta aqui que eu gostaria muito que você comentasse com a gente, porque é uma pergunta muito frequente e uma preocupação de algumas pessoas, né? Então, eu queria que... É uma pergunta polêmica. Vou jogar pra você. Eu amo perguntas polêmicas, É, gente. olha só, colocaram aqui assim, ó. Tenho medo de constelar e mexer com o ocultismo ou espiritismo. O que que você que trabalha com isso tem a falar sobre isso? Bom, bora lá, vamos lá. Desde o início que o homem é homem, as pessoas têm medo daquilo que é desconhecido, né? O desconhecido no sentido de é uma proteção também, tá, gente? Do cérebro, sobrevivência. Se eu não entendo, é ruim. Se eu não entendo, é ruim. Não tem claro, é ruim. Então vamos esclarecer, porque é ótimo, não é bom. É ótimo, é maravilhoso. Bom, bora lá. Eu digo que o exercício da consciência sistêmica, e eu vou até explicar por que o nome constelação familiar, vou explicar para vocês, vocês vão entender. Então vamos lá. Eu vou falar até constelação, né? A constelação sistêmica, a constelação familiar, ela foi estruturada, ela foi desenvolvida pelo filósofo, pedagogo, psicoterapeuta alemão. Eu vou até falar o nome dele inteiro, não sei se eu vou falar certo. Heitan Silbert Hellinger, conhecido como Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele deixou o clero, sim, ele atuou durante um tempo como seminarista católico, dos 19 aos 45 anos, para mergulhar nas experiências mais profundas do ser humano. E muita gente, quando pesquisa na internet, fica muito preso a isso, né? Aquilo que Hellinger acreditava, né? E vamos lá, uma coisa é o que Hellinger acreditava, outra coisa é a técnica. Você tem que separar o ser humano, a pessoa, o criador da criação. Vocês estão entendendo? Criador, criação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É tipo assim, você é Deus? Não, né? Mas você foi criado por ele, entendeu? Então, criação, criador, criação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? E aí, o que ele fez? Dentro dos estudos dele, né, que foi na década de 80, ele estruturou tudo isso baseado em... Eu vou falar tudo aqui, que é para não gerar dúvida, né? Fala tudo. Então, vamos lá. Faz a lista. Eu fiz aqui. Em transmissão transgeracional. O que é transmissão transgeracional? Tem a ver com a transmissão de informações entre geração por geração, tá? Por meio da linguagem, cultura, hábitos alimentares, etc. Tem a ver com aquilo que Freud chamava de alma coletiva e não tem nada a ver com algo que é fora de ti. O que ele chamou de alma é aquilo que os geneticistas identificaram como mecânica epigenética. Falamos agora há pouco que é o genoma humano. Então, aquilo que... Por que eles identificaram dessa forma, né? Bert Hellinger identificou como transmissão transgeracional. E Freud, alma. Porque ele sabia, e ele não sabia o nome, né, gente? Freud estava lá, né, início do século XX, não dava para ver DNA, né? Que tinha alguma coisa que fazia as pessoas ficarem repetindo. Bom, na hora que eles foram estudar o genoma humano, o DNA, identificaram mecânica epigenética. Quem tem dúvidas, consulta biologia. Na época da 7ª série a gente aprende sobre mecânica epigenética. É que a gente não presta atenção. Passa despercebido. Cabula a aula. Cabula a aula. Eu era uma das. Vergonha, mas verdade. Vamos lá, né? Pra quem acha que eu amo estudar, hoje eu amo. Eu odiava, tá? Na época de escola. Então vamos lá. E a gente vai para uma outra coisa. Inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo, ele é um estudo da vida relacionado com o que ocorre no âmbito mental e comportamental. Tipo assim, como eu faço, sabe esses meus gestos, como eu falo, como eu me visto, como eu ponho o meu cabelo?
tudo isso reflete o meu mental. Eu estudei uma coisa que eu estudei estudos forenses das microexpressões. Então, tudo que você faz, que nem como você tá assim, né? Toda largada aqui. Não, você tá... Olha, vou dar um exemplo pra vocês. A Sheila, ela tá assim, ó. Se ela pudesse, ela mergulhava para dentro do celular, de tanto que ela quer absorver o que eu tô falando. Isso é um comportamento... Se ela não estivesse gostando, ela estaria fazendo... Eu tô me afastando porque eu preciso ler aqui o meu esgoto, mas ela estaria fazendo assim. Pra trás. É isso, entende? Então, inconsciente coletivo tem a ver com isso. É um estudo antropológico que está correlacionado aos nossos descendentes. Ou melhor, antes que vieram. Como que eu falo? Descendente não, é ascendente, antepassado. Isso. É que você fala antepassado, as pessoas associam com outra coisa também. Você tem dúvida? Vai lá, Google, dicionário, antepassado. Aquele que veio antes de você. Simples assim, fácil, não tem dificuldade nenhuma, tá? Então, aí o que a gente fala? É o estudo do comportamento, hábitos e costumes antropológicos de quem veio antes de você. Aquilo que Carl Gustav Jung chamou de consciência individual condicionada por fatores herdados, ok? Outra questão, ele estudou fato social e consciência coletiva, de Emily Durkheim. Durkheim, não sei como é que fala, é alemão. Ele estudou... tem uma coisa que as pessoas também perguntaram. Carla, ele estudou programação neurolinguística, Milton Erickson, hipnose. Meu Deus! Gente, vamos lá. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Isso é uma canção hipnótica. Publicidade é hipnótico. Então, vamos desmistificar. A palavra não é exatamente o que ela significa dentro da neurociência, tá? A palavra significa aquilo que é quase como que me causa uma hiperatenção. Programação neurolinguística está associada a isso, a como trabalhar sua mente de uma forma que você consiga ressignificar seus traumas. Ter um outro ponto de vista. Um outro ponto de vista. Quando as pessoas ouviram falar de Milton Erickson, quando eu escrevi lá sobre a programação, elas logo associaram ele à hipnose. Só que porque existe um mito sobre a hipnose, de tipo, você vai perder seu controle, você vai perder tudo mais, tal. Realmente, isso existe, tá? Só que existe frases como essa que eu comentei agora, que provavelmente você ficou morrendo de vontade de tomar Guaraná e comer pipoca. Que também o marketing usa toda hora, sabia? Sabia que a gente ficou usando isso pra você quando você falando, vai assistir a gente, vamos! Condicionamento, exatamente. Então, eu só quero trazer que quando eu falei de programação neurolinguística, não tem nada a ver com a parte hipnose, perda de consciência. Milton Erickson trabalhou com programação neurolinguística sob um ponto de vista de ressignificação, hiperfoco, a dor que você está passando. Simplesmente assim, tá? Só pra gente desmistificar algumas coisas a respeito desse tema. Que foi que me trouxeram, entendeu, Sheila? Outra coisa que foi estudado, vínculos invisíveis de lealdade e equidade. Isso tem a ver com a parte jurídica. Cura pela ação dramática do psicodrama de Jacob Moreno. Então, quem não conhece a parte do psicodrama, teatro. É o teatro, psicologia, né? Psicodrama. Teatro. Exato. E Jacob Moreno trouxe essa introdução para a psicologia e Bert Hellinger veio introduzindo isso à constelação. Foco no cliente de Carl Rogers, esculturas humanas ou família simulada de Virginia Satir. Virginia Satir foi uma grande também psicopedagoga, estudiosa, etc., que ela percebeu
por exemplo, uma criança, quando ela sofre um trauma, ela não sabe expressar isso por meio de palavras, mas ela sabia expressar isso por meio de esculturas, modelagem, desenho. Ela consegue expressar a dor através disso. No lúdico, e né? aí, o lúdico, exatamente. Grito primal de Arthur Janov. Grito primal tem a ver com nossas raízes e esses sentimentos primordiais, esse grito, né? Entre várias outras coisas, eu estou falando bem. Triângulo perverso e homeostase familiar, escola de Palo Alto. Gestalt, terapia de contato, Fritz Perls. Quem não conhece terapia Gestalt é maravilhosa, tá? Ela trabalha muito com a parte familiar, casais, filhos, etc. Análise de script, Eric Berne. Movimentos internos de Ursula Frank. Sistema autopoético de Niklas Luhmann. Práticas sistêmicas de Ruth McClendon. E tem mais. Tá até perdendo o ar de tanta coisa. Tô até perdendo o ar, porque tudo tem um embasamento científico, é associado aos outros estudos. Eu, inclusive, estou estudando tudo isso para desenvolver aí formação nessa parte que o pessoal está pedindo, né? Mais especialização. Então, assim, é muita coisa. Ah, mas Carla, da onde vem o termo constelação? Bora lá. Vem do alemão, que quer dizer, não vou saber falar provavelmente direito, mas que significa colocação na família. Na tradução para o inglês, esse termo, gente, ele foi separado do termo spelling, pelo que no inglês se utilizou complete, para expressar a representação espacial. Então, constelação familiar quer dizer representação espacial, espaço da família. Aí, no português, eles fizeram essa tradução terrível de constelação familiar que as pessoas associam a astrologia. Estrela, astrologia. Ó, nada a ver. Pá, nada a ver. Cancela. Cancela essa ideia. É representação espacial. Do quê? Espaço do quê? Da família, das pessoas. A gente chama de consciência sistêmica, que é a consciência do sistema da sua família. Pode ser família, pode ser escola, pode ser na empresa. Sistema, núcleo que você convive, comunidade, sistema. Pode ser aonde você frequenta na sua religião. É uma comunidade, é um sistema. É um sistema. Percebe? Carla, mas... Ah, não, as outras perguntas, eu vou esperar. Beleza. É que a gente vai se empolgando, gente. A gente gosta tanto do negócio, empolgada, né? Então, outra pergunta que veio aqui é: criança pode fazer a sistêmica? E aí, gente, o que a gente tem? A gente pode, né? Vamos dizer assim. Boa pode. essa pergunta, hein? É ótima. O que acontece? Quando se fala em análise dos traços de caráter, a gente tem que esperar essa milenização estar formada. Então, aí você tem que esperar um tempinho para a gente poder analisar aí os traços de caráter dessa criança, né? Agora, em questão de análise familiar, a gente não só pode, como deve, né? É muito bom fazer. As crianças, elas têm uma visão muito simples, inocente e prática do que está acontecendo ali no sistema. Na verdade, elas estão sem barreira, né? Exatamente. Então, elas vêm com flui. transparência, né? Só que o que acontece? Quando você vai trabalhar com uma criança, não tem como não trabalhar com criança e não trabalhar com os pais. Inclusive, o que me acontece? Eu não sei se acontece com você, Carla, mas assim, comigo acontece muito. Os pais às vezes ficam um pouco frustrados. Porque o que eu trago para os pais? O problema que a criança está trazendo não é da criança. O problema é familiar, é do sistema. A criança é só o portador daquele problema. Ela veio ali para colocar o fogo no parquinho, para falar, olhe para isso. Mas o problema não é dela, é do sistema. Então, às vezes, os pais vêm, né? E aí, quando você traz, olha, essa criança está passando por esse problema por causa disso daqui. Então, assim, é possível, sim, fazer a sistêmica com as crianças, mas é um trabalho conjunto com os pais. E já venham nessa pegada, né? Com essa consciência de que
vai ser feita a análise com a criança e depois eu vou chamar vocês, né? Vamos bater um papo aqui, porque está acontecendo isso, isso e isso, e essa criança está mostrando, né? Ela está mostrando ali o que está acontecendo dentro da casa, dentro da escola, dentro da casa do avô, dentro da casa do tio, dentro. E aí é essa a questão. Criança doente, né? É perfeito. Quando chegam até mim, que nem eu tenho atendido adolescentes, né? E vai virar um campo de estudo para mim. O problema é meu filho, minha filha. Eu quase falo assim, interessante. Será? Aí quando você começa, né? Quem que as crianças refletem? Através de que olhos as crianças veem a vida? Exatamente. Pois é, né, pessoal? Coloca aí. De quem, né? Você tem filhos? Através de quê? Ou então, se você não tem filhos, através de quem você tinha opiniões quando você era criança? Exatamente. E às vezes os pais ficam frustrados, né, cara? Ficam frustrados porque quer realmente que a criança, quando você chega e fala assim, o problema está neste ponto e não neste ponto, às vezes fala, não é isso. E aí às vezes fica frustrado. Então, gente, mais uma vez, eu quero deixar aqui que uma coisa que eu gostaria, uma frase que eu gostaria que vocês gravassem muito é: a criança é a portadora da doença do sistema. É a portadora do problema do ambiente que ela está frequentando. O problema não está em si, só nela. Eu amei essa pergunta, muito bom que tenha vindo para abordar essa questão, né? E em relação a essa questão da criança e de lúdico, né, que a gente falou, Carla, teve uma outra pergunta aqui que eu gostaria que você respondesse pra gente, que é: de que maneira os bonecos, porque a gente vira e mexe e mostra nossos bonecos aí na rede social, né? Então, de que maneira que esses bonecos ajudam na terapia sistêmica? Tá, primeiro eu vou trazer a base científica, né? Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui que eu coloquei, eu fiz um esboço para explicar isso para vocês. Primeiro, da onde surgiram os bonecos, tá? Os bonecos surgiram de uma pessoa que trabalhava com Bert Hellinger, o nome dela é Singlet Schneider, nos anos 90, e ela desenvolveu o método de atendimento individual com bonecos, Playmobil e outros tipos de boneco, considerando o que já existia o tradicional. Como assim? Qual era o tradicional? Qual é o tradicional? Então vamos lá. Para explicar um, eu preciso voltar aqui para o outro, para outra informação que eu separei. O que vocês precisam entender? Existe alguns estudos que tem uma relação com aquilo que você não vê, mas que existe. Vou falar desse tipo, né? Por exemplo, você sabe que a internet existe e você está utilizando ela, mas você não vê. Ela é uma energia, certo? Ela é um tipo de energia, um tipo de... Vou chamar de energia. Ela existe, mas você não vê. Então, quando que surgiu, né? Como que Hellinger ele começou a desenvolver uma coisa que ele chama de campo de informações, né? O que vocês veem lá atrás, né? Que é aquele tablado, eu vou chamar de tablado, ou que você pode usar por meio das pessoas, né? As pessoas representando outras, chama-se campo de informações. Por quê? Vai te gerar informações para você trabalhar. Hellinger ele constatou que a capacidade representativa de um grupo, ou seja, por exemplo, deixa eu arrumar aqui. Como é que eu tô aqui, faz de conta que eu estou representando a mãe da Sheila, como se fosse quase um teatro. Como que eu posso sentir algumas coisas que a Sheila, que eu nem conheço a Sheila, mas que a mãe da Sheila sente? Que treco mais estranho, meu Deus! Isso é a maior dificuldade para muitas pessoas, tá? Então, o que eu vou explicar aqui para vocês? E tenham clareza do seguinte coisa. Quando vocês forem escolher o profissional, ele, no mínimo, tem que saber explicar para você isso de maneira muito clara. Porque se ele começa a te enrolar, esquece, tá? Esquece. Então, vamos lá para vocês nunca serem enrolados.
Isso tem a ver com um fenômeno já descrito anteriormente, né, em alguns estudos aqui, que inclusive eu falei disso também. Ai, cadê? Quero achar aqui que eu perdi a página. Chamado de... Ai, gente, eu perdi aqui o negócio que eu escrevi. Eu escrevi tanta coisa para falar para vocês. Chamado de aqui. Aqui, ó. Hellinger constatou que a capacidade representativa do grupo chega por meio da transmissão sensorial de um campo de informações. Esse fenômeno já foi descrito anteriormente por outros teóricos, como Kurt Lewis, da Gestalt terapia. Então, novamente, estou falando da Gestalt terapia. Acessem. O denominou de campo dinâmico. Esse mesmo campo, como que eu consigo sentir o que a outra está sentindo, mas a pessoa nem está aqui? Carl Jung cunhou a expressão inconsciente coletivo. Alexander Lowen o nominou de ressonância recíproca. Lembra Alexander Lowen, aquele que fala sobre os traços de caráter? Pois é, ele também está neste meio. Daniel Goleman, em seu livro Inteligência Social, falou sobre os neurônios espelho, que é um recurso físico que confere a todo indivíduo a capacidade empática de acessar os conteúdos internos de outra pessoa. É mais ou menos assim, como que eu, que não conheço a mãe da Sheila, posso acessar informações que é da mãe da Sheila de emoção, etc. Porque existe dentro da Sheila as informações necessárias, onde quando eu estou no nível de empatia, em francês a gente chama de rapport, ou conexão, que significa isso? Eu me importo totalmente aqui com você, eu estou aqui para você, estou totalmente ativo para você, eu sou capaz de sentir o que você sente e me conectar até mesmo as informações que estão dentro do seu DNA. E eu vou explicar mais o que quer dizer isso. É mais complexo. A gente teria que fazer uma outra live. Na verdade, eu vou ter que dar aula sobre isso, né? Não é live que vai, gente. Uhum. Por fim, o biólogo inglês Rupert Sheldrake, ele é um pesquisador da Universidade de Cambridge, Inglaterra, e ele foi autor de diversas obras científicas. Ele denominou isso sobre campo morfogenético. Morfe, forma, gênese, origem. A forma da origem, de quando você nasceu. Segundo o cientista, o conhecimento adquirido por um conjunto de indivíduos, reino mineral, vegetal, animal, agrega-se ao patrimônio coletivo, provocando um acréscimo de consciência que passa a ser compartilhado por toda espécie. Segundo esse cientista, ele identificou que todos nós viemos de uma única semente. Todo ser humano, todo mundo, até a natureza, ela veio de uma única fonte de vida, de uma única fonte de energia. Por conta de nós virmos de uma única fonte de energia, uma única fonte de vida, é como se nossas células pudessem compartilhar essas informações guardadas entre nós. Entretanto, quanto mais a humanidade existe, mais ela se distancia dessa fonte vital de vida e de energia. É quase como se assim, um dia a gente foi perfeito e aí a gente está ficando tão estragado e imperfeito que a gente está se distanciando dessa informação. E ele fala que, por exemplo, a própria natureza, ela é um aspecto de espelho do que nós, seres humanos, estamos vivendo. Sabe quando as pessoas falam assim, acho que até uma vez você me falou um negócio desse. Eu tenho dedo podre para a planta. Cara, não é que você tem dedo podre para a planta, você já está reproduzindo essa informação. Uhum. Então, seu cérebro já está dizendo assim, nem cuido bem de planta, vai tudo morrer. Vai morrer. Vai morrer. Se você observar a natureza, o planeta Terra, ele está refletindo nada mais que as emoções humanas, de tanto que a gente está conectado. E é isso que Rupert fala, entendeu? Mas como que eu posso confirmar isso? Simples. Vá lá, gente, pega um copo de água, deixa ele pertinho de uma música clássica calminha e deixa ele pertinho de uma música heavy metal pauleira, que só fala de coisa ruim. Pois é, existe uma coisa que chama-se Hertz, que é o nível de frequência de Hertz, que são as ondas que aquilo provoca e como aquilo vibra nas moléculas. Pois é, tudo isso tem uma relação com esse momento morfogenético.
E aí tem outro estudo, que é o estudo da simática, que inclusive eu falei sobre isso. O estudo da simática, que tem a ver inclusive com a frequência de Hertz. Se você põe uma placa para vibrar em determinadas frequências e muda essa frequência de vibração, ela vai formando como que se fossem... Mandalas. Mandala, obrigada. Ele vai mudando de acordo com a frequência lá. Ai, lembrou do que a gente falou, traços de caráter, psicossomática, consciência sistêmica, sim, tá tudo ligado. Então, de acordo com a frequência, isso vai se modelando. Pois é, quando você está lá atendendo uma pessoa, seja ela uma constelação em grupo, onde as pessoas vão ser o papel dos bonecos, e por isso que eu precisava falar disso, ou seja ela com os bonecos, essas pessoas estão totalmente conectadas segundo aquele que está trabalhando o processo sistêmico. E aí eu volto para a Singrid Schneider. O que ela fez? Para que não fosse necessário usar pessoas nesses processos, ela desenvolveu os bonecos como representantes da família. E por que é importante? Porque além de tudo isso que eu já falei para vocês, você acessa uma outra parte do seu cérebro, que é o sistema límbico, a parte lúdica do seu cérebro. E essa parte lúdica do seu cérebro, ela está, que é no sistema límbico, ela está associada ao seu emocional. Amígdala cerebral, hipocampo, cerebelo, e toda essa parte do cérebro reptiliano, e toda essa parte que vai fazer com que você não crie racionalização e assim crie maior conexão e rapport com a pessoa que vai estar realizando a constelação. Então, assim, novamente, com tudo aquilo que eu falei, mecânica epigenética, tudo isso, por isso é possível lá acessar informações, mesmo de pessoas que não estão mais vivas aqui. E isso não tem nada a ver com ocultismo, respeitando a religião de todas as pessoas. Sim. Mas aqui a gente está trazendo embasamento científico, comprovação científica. Isso tem a ver com o seu DNA. Todas as informações estão no seu DNA. E é por isso que você se conecta. Neurônio espelho, campo morfogenético que está correlacionado. Vocês sabiam? Vou dar um exemplo. Algumas pessoas aqui talvez saibam. No Nordeste do Brasil, existe um estudo do campo morfogenético para descoberta de água em lugares extremamente áridos. Eles pegam um galinho de uma determinada planta, não sei dizer qual que é, agora eu esqueci, é muito detalhe, e vão batendo na terra. Batendo. Por mais profunda que seja a fonte de água, aquele galinho começa a vibrar. Vibrar. Porque ele conectou as moléculas de água que tem nele, se conectou à profundeza que existe lá. Pronto. É o que acontece durante a sessão da consciência sistêmica. As minhas moléculas conseguem se conectar às suas, buscar essas informações e todos os bonequinhos não andam sozinhos não, tá, gente? Ele não anda sozinho, tá? Ele anda assim, põe aqui, põe ali, põe acolá. E como um jogo de xadrez, cada parte do tablado, porque chama de tablado do que campo, ele significa uma coisa. Jogo de xadrez não é, ou dama, que seja. Ou aquele que fala esses jogos, né, de tablado. Cada parte significa uma coisa. É por isso que a gente tem a informação, porque a gente estudou. Não tem nada a ver com coisas de outro mundo. Tudo é embasamento científico, como eu falei aqui para vocês.